Olá pessoal, Marcos Aba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, estamos no YouTube há 13 anos aqui no YouTube, desde 2010, tá bom? Marcos Aba Matemática. Por gentileza, inscreva-se e deixa o seu like aí para ajudar o canal, tá bom? Estamos com mais de 3 milhões de inscritos agora, Marcos Aba Matemática. Pessoal, vamos resolver aqui mais um probleminha de matemática envolvendo fração, envolvendo capacidade em litros, tá bom? Caixa d'água, litros, fração. Vamos fazer desenho, vamos analisar direitinho para que a gente entenda detalhadamente como funciona, tá bom? É uma questãozinha da VUNESP e uma questão relativamente fácil para quem entende um pouquinho mais. Para quem não entende, vamos fazer aqui passo a passo para que todos entendam. Daqui a pouco, vamos ler primeiro, né? Eu faço o desenho e a gente vai entender como que funciona. Ao colocar 57 litros de água em um tanque, caixa d'água, tanque, né? Ao colocar 57 litros de água em um tanque, observa-se que o marcador ali do nível, né? O nível do tanque. Observa-se que o marcador, que antes indicava 3/8 do tanque, olha só, antes indicava 3/8 do tanque, antes de que, Marcos? Antes de colocarmos 57 litros de água nele. Então, antes da gente colocar 57 litros de água nesse tanque, a gente observava que o marcador, antes indicava 3/8 do tanque, 3/8 do tanque. E passou a indicar meio do tanque. O que é um meio do tanque? Ou meio do tanque? É a metade do tanque. Tá bom? Então, olha que interessante. Ao colocar 57 litros de água em um tanque, observa-se que o marcador, que antes indicava 3/8 do tanque, passou a indicar o meio do tanque, ou seja, metade do tanque. Quando que passou a indicar metade do tanque? Quando foi colocado 57 litros de água no tanque. Olha só, nesse caso, a capacidade total do tanque em litros é igual a, novamente, nesse caso, a capacidade total do tanque quer dizer o quê? Quantos litros cabem dentro desse tanque. Olha aqui, em litros é igual a... Então, resumindo aqui, nós colocamos 57 litros de água num determinado tanque. E nesse tanque ele tem um marcador que marca os níveis de água, né? Vai marcando os níveis de água conforme vai aumentando a quantidade de água, conforme vai aumentando até atingir a capacidade total dele, em litros. Antes, indicava 3/8 do tanque, antes de colocarmos os 57 litros. Após colocarmos 57 litros, passou a indicar um meio do tanque, ou seja, metade do tanque. E aí a pergunta é, nesse caso, a capacidade total do tanque em litros é igual a... Interessante, hein? Então o que a gente já pode observar aqui, Vamos supor que a gente chegou lá nesse tanque com 57 litros de água. Ok? Chegamos lá com 57 litros de água. Antes da gente despejar, antes de nós colocarmos a água dentro do tanque, ele indicava 3/8 do tanque. E após colocarmos 57 litros de água, passou a indicar metade do tanque. Olha que interessante. Então aqui já dá para deduzir alguma coisa. Já que você colocou uma certa quantidade de água no tanque e passou de 3/8 para 1/2, ou seja, passou de 3/8 do tanque para a metade do tanque, então já dá para você concluir que 1/2 é maior que 3/8. A indicação de metade do tanque, 1/2 do tanque, é mais que 3/8 do tanque. Isso já dá para perceber logo de cara, porque quando chegamos lá estava com 3/8 do tanque, o nível do tanque estava em 3/8. Então nós colocamos 57 litros de água e passou de 3/8 para 1/2 do tanque. Passou de 3/8 do tanque para 1/2 do tanque, ou seja, para a metade do tanque. Então a gente já sabe que a metade do tanque, 1/2, é maior que 3/8. Olha que interessante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o tanque aqui para a gente entenda com mais clareza esse negócio de fração para ficar mais fácil para a gente entender, tá bom? Então vamos fazer aqui um tanque qualquer. Eu vou fazer um tanque retangular, tá bom? Pode ser qualquer formato de tanque, o importante é o volume, a capacidade do tanque em fração, tá ok? Eu vou fazer aqui um retângulo aqui representando um tanque e representando uma caixa d'água.
Então vamos fazer assim. Aqui é um lado do tanque, vamos fazer o outro lado do tanque aqui. Então é o seguinte, cada nível do tanque, olha que interessante, ó, o que você tem que observar nas frações, por exemplo, 3/8 do tanque, 3/8 do tanque. Sempre nas frações, deixa eu colocar aqui o 3/8 aqui em algum lugar, só para a gente analisar, ó, 3/8. O que você tem que observar na fração, um detalhe extremamente importante, o que que é? É o número que está embaixo da fração, é o denominador, numerador, denominador. O que quer dizer esse denominador, essa parte de baixo de todas as frações? Quer dizer que o item que está sendo levado em consideração, no caso a caixa d'água, o tanque, ela está sendo dividida em 8 partes. Novamente, o nível dessa caixa d'água desse tanque está sendo dividido em 8 partes. Sempre uma fração, você analisa o número de baixo, o denominador, e aí você vai saber o que está sendo levado em conta em quantas partes está sendo dividida. Para este caso é um tanque de água, então está sendo dividido em 8 partes. Então vamos dividir aqui o tanque de água em 8 partes, olha que interessante. Então cada parte será 1/8. Então eu vou começar aqui pelo nível máximo e a gente vai descendo, dividir em 8 partes, olha que legal. Então aqui será a capacidade total quando o tanque estiver cheio, ok? E vamos dividir em 8 partes. Então aqui, ó, e cada parte será 1/8, vou colocar aqui, ó. Cada parte que a gente vai dividir será 1/8. Depois a gente trabalha aqui esses 3/8 aqui, ó. Isso quer dizer que o tanque será dividido em 8 partes e cada parte será 1/8. Então já vamos fazer o desenho de 1/8 aqui, ó. Então aqui é 1/8, esse aqui é 1/8. Eu vou fazer todos aqui, depois eu explico para vocês. Eu vou fazer, ó, não foi dividido em 8 partes? Então eu vou fazer, ó, 8/8. Isso aqui é só para vocês entenderem. O que é 8/8? 8/8 é a caixa toda. É uma caixa d'água cheia, porém ela foi dividida em 8 partes. E mais uma explicação interessante. Se você dividir 8 por 8, qualquer coisa dividida por ela mesma é igual a 1. 1 o quê? Uma caixa d'água. Então a caixa d'água, como lá nós estamos trabalhando com 3/8, isso quer dizer que a caixa foi dividida em 8 partes iguais. Cada parte corresponde a 1/8 e eu vou dividir a caixa em 8/8 aqui para vocês verem como funciona. E 8/8 é 8 dividido por 8, que é 1, ou seja, 1 inteiro, no caso aqui é uma caixa d'água. Então já temos aqui 1/8, vamos a mais 1/8 aqui, ó. 2/8, 3/8, olha aqui, ó. 3/8 é esta quantidade de água. Tá ok? Aqui a gente vai descer. 4/8 foi dividido em 8 partes, né? Esse é o tanque. Então 1/8, 2/8, 3/8, 4/8. Vamos a 5/8, 6/8, 7/8. Vamos ver? 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 e vamos ao último oitavo aqui, ó. Vamos dividir em 8 partes porque a fração trabalha com oitavo, né? Então aqui a gente já faz o fundo do tanque, ó. Faça de conta que estão todos iguaizinhos, aqui tem 1/8. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui tem 1/8 de quê, Marcos? 1/8 de água, porque o tanque foi dividido em 8 partes, 8/8. Marcos, uma pergunta, eu preciso fazer tudo isso aqui quando eu for resolver um problema assim de vestibular, que no caso é da VUNESP? Não perca tempo com essas coisinhas, o importante é você fazer umas continhas aqui e entregar o resultado, isso é importante. Eu estou fazendo assim para que todos aprendam, para que vocês saibam o que está acontecendo. Mas para você que sabe um pouquinho mais, não perca tempo com essas coisinhas, tá bom? Eu estou lecionando. Lecionando é diferente de resolvendo uma questão.
Resolvendo uma questão, quanto mais tempo você ganhar, melhor. Na hora de lecionar, que é o que o professor faz, tem que fazer os detalhes aqui para que todos entendam, tá ok? Então, continuando, aqui nós temos um oitavo, aqui nós temos mais um oitavo, pode ser 1/8 ou 1/8, é a mesma coisa. Aqui nós temos mais um oitavo, cada nível desse é um oitavo, tá ok? Aqui nós temos mais um oitavo, aqui mais um oitavo, aqui mais um oitavo, mais um oitavo, você vê que são 8 níveis diferentes aqui da água. E para terminar, mais um oitavo. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oitavos. 8 oitavos. 8 vezes um oitavo. 8 oitavos, 8 vezes um oitavo, que te dá 8 oitavos. E 8 oitavos é um tanque. 8 dividido por 8 é igual a 1. Então vamos analisar o nosso tanque aqui. Vou ler rapidinho aqui em cima, olha que interessante. Ao colocar 57 litros de água em um tanque, observa-se que o marcador, que antes indicava 3 oitavos do tanque, passou a indicar um meio do tanque, metade do tanque. Então vamos lá, vamos analisar aqui o tanque. Ó. Antes de colocar os 57 litros de água nesse tanque, antes de colocar, observava-se que o marcador indicava 3 oitavos do tanque. 3 oitavos do tanque, ó. 1, 2, 3 oitavos. Olha aqui, ó. Então, 3 oitavos do tanque é essa quantidade de água. Isso aqui é 3 oitavos. Ok? Então, antes o tanque indicava 3 oitavos. E, após colocar 57 litros de água, o tanque passou de 3 oitavos para 1 meio do tanque. Então vamos analisar aqui. Em primeiro lugar, 1 meio do tanque. Vamos colocar aqui, ó, 1 meio ou metade do tanque. Metade do tanque corresponde a quantos oitavos? Bom, já que aqui nós temos 8 oitavos, porque foi dividido em 8 partes, que está lá no problema. Tinha 3 oitavos. Isso quer dizer que o tanque fora dividido em oitavos. E aí o professor entrou aqui com uma fração diferente aqui, ó. Em vez dele colocar oitavos, depois que colocamos 57 litros, passou de 3 oitavos para 5 oitavos, 6 oitavos, 8 oitavos. Mas não, o professor entrou com uma fração diferente aqui para complicar um pouquinho. E agora? Bom, uma coisa que a gente sabe é que após colocarmos 57 litros, vamos escrever aqui também os 57 litros para a gente ir trabalhando. Após colocarmos 57 litros, passou de 3 oitavos do tanque para 1 meio do tanque. Ou seja, quer dizer que a fração 1 meio é maior que a fração 3 oitavos, concorda? Porque estava em 3 oitavos, colocamos 57 litros d'água e passou para 1 meio, ou seja, o nível aumentou. Para 1 meio do tanque, ou seja, metade do tanque. Em se tratando de oitavos, qual seria a metade do tanque? A metade é muito fácil. A metade é a metade de 8 oitavos. Quanto que é a metade de 8 oitavos? É 4 oitavos. Então vamos colocar aqui, a metade de 8 oitavos é 4 oitavos. Opa, Marcos. Então onde que está a metade aqui? Bom, 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos. Olha aqui a metade do tanque aqui, ó. 4 oitavos para baixo, 4 oitavos para cima, ó. 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos. 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos. Então a metade do tanque está aqui, ó. Esse aqui é 1 meio do tanque. Nós podemos até trazer um pouco para cá para a gente colocar 1 meio, ó. Isso aqui corresponde a 1 meio do tanque, olha que interessante. 1 meio. Não é verdade? É a metade do tanque. E
se você observar bem, 1/2 do tanque corresponde a quantos oitavos? 1, 2, 3, 4 oitavos. Então, 4 oitavos é a mesma coisa que meio tanque. Então, isso aqui também a gente pode chamar, olha que interessante, podemos chamar de 4 oitavos também, concorda comigo? Ó, além de ser meio tanque, é 4 oitavos do tanque também, olha que interessante. Tá bom? 1, 2, 3, 4 oitavos. 4 oitavos. Cada divisão corresponde a 1 oitavo, olha que interessante. Marcos, então deixa eu ver se eu entendi. Quando nós chegamos lá no tanque, nós tínhamos 3 oitavos do tanque. Exatamente, 3 oitavos do tanque. E aí nós despejamos 57 litros d'água, exatamente. Então o nível subiu. Então só subiu um pouquinho, Marcos? Exatamente, subiu quanto? 1 oitavo. Olha que interessante, só subiu 1 oitavo, ó. Foi para 4 oitavos, foi para metade do tanque. Ou seja, metade de 8 oitavos. Ó, não é 8 oitavos, a metade de 8 oitavos é 4 oitavos. Então passou de 3 oitavos para 4 oitavos, ou seja, aumentou apenas 1 oitavo. Ah, Marcos, interessante. Então de 3 oitavos passou para 4 oitavos e 4 oitavos corresponde a meio tanque. Exatamente, então o nível subiu de 3 oitavos para meio tanque, ou seja, um pouquinho a mais, apenas 1 oitavo a mais do que já tinha no tanque. Olha que interessante. Então você percebe que quando eu coloco o número 8 aqui embaixo, o número daqui de baixo é muito importante. Olha aqui como é importante, ó. 1/2 do tanque, 1/2 do tanque. Isso quer dizer, para este caso aqui, que o tanque fora dividido em duas partes. 1, 2. 1/2 do tanque, ó, metade do tanque. O tanque fora dividido em duas partes. Só que como a gente estava trabalhando com 3 oitavos, isso quer dizer que é bom a gente dividir o tanque em 8 partes, conforme nós fizemos aqui. E aí sim dá para a gente analisar. Quando a gente chegou, o tanque estava com 3 oitavos do tanque. 1, 2, 3. 3 oitavos do tanque. Ok? E aí nós adicionamos 57 litros de água. Então esses 57 litros aumentou de 3 oitavos para meio tanque, ou aumentou de 3 oitavos para 4 oitavos, que é a metade do tanque. A metade do tanque é meio tanque, e a metade do tanque é 4 oitavos também, ó, que é metade de 8 oitavos, é 4 oitavos, meio tanque. Tá lá, 4 oitavos. Marcos, então subiu apenas 1 oitavo, certo? Certo. E como que eu faria isso matematicamente? Então aqui na prática a gente já sabe que subiu apenas 1 oitavo. Estávamos com 3 oitavos, colocamos 57 litros d'água, subiu 1 oitavo. Então você percebe que 1 oitavo corresponde a 57 litros. Estava aqui. Despejamos 57 litros e só subiu 1 oitavo. Só foi para metade do tanque. Só aumentou para 4 oitavos. Meio tanque, para esse caso, corresponde a 4 oitavos. Só subiu esse pouquinho aqui, ó, só 1 oitavo. Então, 1 oitavo desse tanque corresponde a 57 litros. Olha que interessante. Mas se nós fôssemos fazer matematicamente sem esse desenho, como que a gente faria? Vamos colocar aqui, ó. Então, o que você tem que notar? Que quando você chegou lá, o tanque estava com 3 oitavos de água. O nível dele. E aí você jogou 57 litros de água dentro do tanque. Passou de 3 oitavos para 1/2. Então você sabe que a fração 1/2 é maior que a fração 3 oitavos. Porque se estava em 3 oitavos, você adicionou água e foi para 1/2, isso quer dizer que 1/2 agora é um volume maior que 3 oitavos. Então quanto que aumentou matematicamente? É só fazer a continha, ó. 1/2, que é o total que está agora após acrescentarmos a água, menos os 3 oitavos. Quanto que aumentou? Será que vai ser 1 oitavo? Será que é 1 oitavo? Vamos fazer a continha para ver? Vamos. Olha que interessante, ó. Então, 1/2, isso aqui é o que você deve fazer na prova, tá bom? 1/2 menos, quanto que já tinha no tanque? 3 oitavos, ok? O nível do tanque era 3 oitavos. Nós colocamos a água e subiu para 1/2.
Mas espera aí, subiu para meio, né? Agora a capacidade está maior. Menos o que já tinha, quanto que aumentou? Né? Estamos com meio tanque menos 3/8 que já tinha dentro do tanque. Quanto que aumentou? Será que realmente vai ser 1/8? Vamos fazer a continha, isso aqui que você tem que resolver na prova, tá? Então, meio tanque menos 3/8 do tanque. Subtração de duas frações. Uma fração maior, né? Porque o volume é maior, já dá para perceber, depois de 57 litros, aumentou de 3/8 para meio. Então é esse maior menos o menor, para a gente ver em termos de fração quanto que aumentou. Então nós temos aqui uma subtração entre duas frações, subtração entre duas frações, observa os denominadores. Se eles são diferentes, você tem que tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 8. Se eles forem iguais, aí é muito fácil. Aí é só copiar o denominador e fazer a continha aqui em cima. Mas como eles são diferentes, a gente vai tirar o MMC. Inclusive, há mais de 10 anos atrás, eu fiz aqui uma aula para vocês sobre MMC, tá bom? Coloca aqui no YouTube, Marcos Aba MMC, tá ok? Então vamos tirar o mínimo múltiplo comum desses dois, para a gente fazer a continha 1/2 menos 3/8. Você vai ver que o MMC vai dar 3/8, que é por isso que eu dividi aqui em 8 partes. Mas vamos fazer. Então vamos fazer aqui na frente. Então será o MMC de quem? De 2 e de 8. De 2 e de 8. Faz uma retinha aqui na vertical. Divide sempre pelos números primos, começando sempre pelo menor número primo. Qual que é o menor? O menor número primo é o 2. Já temos aula sobre números primos também, que eu fiz há muitos anos atrás aqui no YouTube. Digite aqui Marcos Aba números primos, tá? Então, o primeiro número primo existente é o 2. Dá para dividir por 2? Sim, ó, porque os dois são números pares. Então, agora você coloca um 2 aqui, ó. E aí você divide 2 dividido por 2 é igual a 1. Repete a vírgula. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Agora você se pergunta, ainda dá para dividir pelo número 2? Sim, porque temos um número par aqui. O número 1 já terminou, então aqui é só repetir aqui para baixo. E esse aqui tem que chegar ao número 1 também. Então agora, já que dá para dividir, você coloca o 2 aqui, olha que interessante. Então agora vamos dividir. 1 não precisa dividir, é só repetir aqui embaixo, porque já terminou. E 4 dividido por 2 é igual a 2, coloca aqui. O objetivo é chegar nos 2 ao número 1 aqui embaixo. Ainda temos o número 2. Ainda dá para dividir por 2? Sim, porque temos um 2 aqui. Então agora você coloca um 2 aqui para fazer a continha. 1 já terminou, repete aqui. E 2 dividido por 2 é igual a 1, pronto, terminamos. Agora o que nós fazemos aqui? Já que terminou, chegamos ao número 1 aqui e aqui. Agora a gente multiplica esses números primos aqui, ó. E aí você vai encontrar o MMC entre esses dois aqui. Então 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, olha lá. Então agora você vem aqui e transforma essas duas frações aqui em novas frações, ó, sinalzinho de menos, o traço da fração e o traço da outra fração ali. Então MMC quanto que é? É 8. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então agora os dois denominadores são iguais, olha que interessante. Esse é o MMC entre esses dois números. Pessoal, há várias formas de explicar, aqui é uma delas, tá? Então vamos lá, o que a gente faz agora? Pega esse, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, coloca o valor aqui, o sinal de menos já está copiado, aí pega esse, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e coloca o resultado aqui. Então vamos lá, 8 dividido por 2 é 4, 4 vezes 1 é 4, coloca aqui. E 8 dividido por 8 é 1, 1 vezes 3 é 3, coloca aqui. Olha que interessante. O que nós fizemos? Encontramos o MMC entre 2 e 8, que no caso é 8. O MMC entre os dois é 8, colocamos aqui. Para que, Marcos? Para os dois denominadores ficarem iguais, olha que interessante. Ali eram diferentes, agora são iguais. Na subtração entre frações onde os denominadores são iguais, o que a gente faz? A gente transforma as duas frações em uma única fração. Vou colocar aqui, ó. Quando eles são iguais, você repete ele aqui, sempre que forem iguais. Quando não forem, tem que tirar o MMC, é uma das formas de resolver. Pode utilizar o método borboleta e outros métodos aí também, tá? Então os denominadores são iguais, onde nessa subtração entre duas frações são iguais. Então copia o denominador
Então, copia o denominador, as duas frações passam a ser uma única fração agora. E aí faz a continha, 4 menos 3. 4 menos 3 é igual a 1. Olha aí o quanto o tanque aumentou. O tanque aumentou apenas 1/8, que é o que nós vimos no desenho. Então, nós tínhamos 3/8 do tanque, colocamos 57 litros de água e ele aumentou apenas 1/8. Então, isso aqui é 1/8 do tanque, ele aumentou apenas 1/8. Fizemos a continha e encontramos, olha que interessante, através do MMC. Uma outra forma de resolver, eu vou fechar aqui para não embolar. São várias formas de se resolver. Qual seria a outra forma, Marcos? Então é o seguinte, ó. O tanque no início ele estava com 3/8 do nível dele. Ok? 3/8. Aí, após nós colocarmos água, ele passou de 3/8 para meio tanque. Concorda? Ele passou de 3/8 para meio tanque, ou 4/8 que nós descobrimos, né? 4/8 também é meio tanque, né? Então tá. O que a gente pode fazer para deixar, olha aqui, ó, para deixar essas duas frações com o mesmo denominador? É só transformar o meio para alguma coisa oitavo também. É só transformar a fração 1/2 para alguma coisa oitavo também. E como que eu faço isso, Marcos? É só verificar aqui, ó, quantos multiplicado por 2 te dá 8? 2 vezes 4 é 8, então multiplica por 4, ó. Esta fração multiplicado por 4, que vai te dar, olha que interessante, 2 vezes 4, 8. Estamos transformando essa fração 1/2 em alguma coisa oitavos. Está aqui, ó, 2 vezes 4, 8. Só que multiplicou o de baixo pelo número, o de cima tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Então, a gente vai multiplicar o número 1 por quem? Por 4 também. O que a gente está fazendo, Marcos? Está transformando a fração 1/2 em alguma coisa oitavos. Olha lá, alguma coisa oitavos. Vamos ver esse alguma coisa, o que é agora? 1 vezes 4 é 4. O que nós fizemos, Marcos? Nós transformamos 1/2 em 4/8. Em tantos oitavos. É só multiplicar o de baixo por um número que vai dar o de baixo aqui. E multiplicar o de cima pelo mesmo número. Primeiro aqui embaixo, depois o de cima. Então deu 4/8. O que é 4/8? É 1/2. Ah, Marcos, então 1/2 corresponde a 4/8? Exatamente, aqui, ó. 1/2, que é meio tanque, corresponde a 4/8, olha lá. 1/2 e 4/8 é a mesma coisa, nós fizemos aqui, ó. Marcos, então quer dizer que no tanque havia 3/8 de água e após colocarmos 57 litros de água, foi para 4/8 de água? Exatamente, que é o que nós fizemos aqui, ó. Colocamos 57 litros de água, passou de 3/8 para 4/8. Olha lá. Tá bom? Aqui é uma setinha aí, não é sinal de menos igual ali não, tá ok? Ah, beleza, Marcos. Marcos, então é o seguinte, 4/8 menos 3/8 dá 1/8. Então aumentou realmente 1/8? Sim, se quiser fazer a continha pode fazer também para ter mais certeza. Vamos separar aqui, ok? Isso aqui foi só explicação para você saber o que está acontecendo, para você saber os detalhes, isso é muito importante. Então faz aí, ó, 4/8, 4/8 é meio tanque. Quanto que é 4/8 menos 3/8? Vai dar a mesma coisa aqui, é meio tanque menos 3/8. Aqui é 4/8 menos 3/8. Vamos fazer a continha só para a gente tirar a curiosidade? Vamos, ó. 4/8 menos 4/8 após os 57 litros menos 3/8 que já tinha na caixa, ó. 3/8. Quanto que vai dar isso aqui, Marcos? É muito fácil, por quê? Porque agora os denominadores são iguais. Interessante, hein? Ó. Então, 4/8, que é o nível depois dos 57 litros, menos os 3/8, que é o que já havia na caixa, vai dar quanto? Subtração de frações, denominadores iguais. Copia o denominador e faz a subtração. 4 menos 3 é igual a 1. Olha aí, ó. Então, a caixa aumentou 1/8 no seu nível, 1/8 a mais, que é o que a gente viu lá em cima já. Aumentou 1/8, ó.
Então, através das continhas também dá para chegar aos valores que você quer. Ah, Marcos, interessante, hein? Várias formas de explicar a mesma coisa, exatamente. Então vamos lá, a caixa aumentou 1/8, a gente já comprovou tanto no desenho quanto nas continhas aqui, através do MMC e através aqui de alguns cálculos aqui, utilizando o raciocínio lógico, transformando um meio em alguma coisa oitavo, que deu 4/8 no caso. E aí 4/8 menos 3/8, que aqui está, né? Deu 1/8 que aumentou. Então vamos analisar aqui, ó. Após colocarmos 57 litros de água aqui, aumentou 1/8. Tá. Então, você concorda comigo que 1/8 corresponde a 57 litros de água? 1/8 corresponde a 57 litros de água. E uma caixa inteira corresponde a quantos litros de água? Dá para utilizar agora a regrinha de 3 simples. Essa é uma das formas de explicar. Se 1/8 que aumentou aqui corresponde 1/8 corresponde a 57 litros de água, nós colocamos 57 litros de água aqui, né? E aumentou 1/8. Encontramos aqui na prática e nas continhas também. Aumentou 1/8. Uma caixa completa, que são 8/8, corresponde a quantos litros? Então, dá para utilizar a regrinha de 3. Olha que interessante. Vamos fechar aqui. Ó, nós sabemos, já comprovamos aqui de diversas formas, que 1/8 desse tanque corresponde a 57 litros d'água, concorda? Opa, 57, perdão. 1/8 corresponde, vamos escrever de novo que ficou meio embolado aqui. Então vamos aqui, ó. 1/8 corresponde a 57 litros d'água, que a gente já encontrou de várias formas aqui, tanto na prática, no desenho, quanto nas continhas. E uma caixa d'água completa? Aqui é uma caixa dividida em 8 partes. Pegamos apenas uma parte, 1/8. 1/8, né? Pegamos 1/8. 1/8, qualquer um desses 1/8 aqui corresponde a 57 litros. 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, né? Cada oitavo corresponde a 57 litros de água. E uma caixa inteira corresponde a quantos litros de água? Olha que interessante. 1/8 da caixa, que é apenas uma fração da caixa, corresponde a 57 litros, porque passou de 3/8 para 4/8. Então, esse 1/8 é 57 litros de água. Se 1/8 é 57 litros de água, e a caixa toda? E 8/8? 8/8 é 8 dividido por 8, que é igual a 1. 1 o quê? Uma caixa d'água. E uma caixa d'água, que é 8/8, corresponde a quantos litros? Olha que interessante. Ok, então a regrinha de 3 simples a gente vai resolver agora. Então você analisa para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. 1/8 é 57 litros. Se eu aumentar essa fração para 8/8 ou 1 inteiro, essa quantidade de litros vai aumentar ou diminuir? Claro que vai aumentar. Se apenas 1/8, uma fraçãozinha da caixa, é 57 litros, imagina a caixa cheia, que são 8/8. Essa quantidade de litros, esse volume, essa capacidade será bem maior. Na verdade, a capacidade total em litros a gente vai achar agora. Esse volume será bem maior. 1/8, 57 litros. 2/8 é 57 mais 57. 3/8 é 57 mais 57 mais 57. Aqui, ó, 3/8. 57 mais 57 mais 57. E por aí vai. E uma caixa inteira, 1 redondo, 1, não é 1/8. 1/8 é um pouquinho. 1 inteiro é muito maior que 1/8. Então a gente vai encontrar agora. Então isso quer dizer o quê? Que se a gente aumentar, ó, se a gente aumentar essa fração, quanto mais a gente aumenta essa fração, mais vai aumentar a quantidade de litros. Então quanto mais a gente aumenta esse, aumenta aquele. Isso quer dizer que a continha é feita diretamente proporcional. Quando esse aumenta, esse também aumenta. Então é só multiplicar em cruz. Olha que interessante. Tá ok? Então vamos multiplicar 1/8 vezes x
que é igual a 1 vezes 57. Novamente, 1/8 vezes x, 1/8 vezes x, que é igual a 1 vezes 57. Vamos colocar aqui do lado. Vamos fechar aqui. Então vamos lá, 1/8 vezes x, 1/8 vezes o x, 1/8 vezes o x é igual a 1 vezes 57. Qualquer coisa multiplicado por 1 é ela mesma. Então do outro lado nós temos 57. Então o que nós temos aqui? 1/8 vezes x é igual a 1 vezes 57, que é 57, tá? Ok. Então agora a gente pode resolver isso aqui, ó. 1/8 vezes x é a mesma coisa que x sobre 8. Porque nós temos aqui uma multiplicação entre uma fração e uma letra. Essa letra também pode ser uma fração, concorda? Porque qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma. Então nós temos uma multiplicação entre duas frações. Ó, existem várias formas de explicar. Estou explicando uma delas, tá? Então vamos lá multiplicar o de cima pelo de cima. É assim que se resolve multiplicação de frações. O de cima vezes o de cima. 1 vezes x é 1x. Ou seja, 1 vezes x é x. Dividido, as duas frações se transformam em uma única fração agora. 1 vezes x, ou x vezes 1, qualquer coisa multiplicado por 1 é ela mesma. Dividido, né, que dá x, dividido por 8 vezes 1 é 8, ó. Então, 1/8 vezes x é a mesma coisa que x sobre 8. É a mesma coisa. 1/8 vezes x é a mesma coisa que x sobre 8. Então, aqui já foi resolvido. Então, aqui nós temos x sobre 8, que é igual ao 57. Olha que interessante. Vamos encontrar o valor do x? Vamos. Marcos, o que é esse x aqui que você não explicou para a gente? Boa pergunta. Vamos ver aqui, ó. Se 1/8 da caixa corresponde a 57 litros, uma caixa inteira corresponde a quantos litros? Qual que é a capacidade total do tanque em litros? Uma caixa inteira corresponde a quantos litros? Que é o que a gente vai encontrar aqui agora. Vamos passar o 8 para lá multiplicando, fazer a continha e encontra o valor do x, que é dado em litros. Olha a pergunta lá. Olha lá, nesse caso, a capacidade total do tanque em litros é igual a... Vamos encontrar agora, que é o x da questão. Olha aqui. Pessoal, se você souber um método mais rápido, tiver mais facilidade na matemática, não perca tempo, vai direto. Não perca tempo, tá? Então vamos encontrar o valor do x. X dividido por 8 é igual a 57. Vamos pegar esse 8 que está dividindo, vamos deixar o x sozinho do lado esquerdo do sinal de igual e passar o número para o lado de lá, trocando a operação matemática. Quais são as 4 operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Aqui é divisão. Vamos desfazer essa divisão jogando 8 para lá. Sempre o contrário. Qual que é o contrário da divisão? É a multiplicação. Então esse 8 vai passar multiplicando. Então vai ficar x é igual a 57 vezes esse 8 aqui. Vamos fazer aqui na frente. Então x é igual ao 57 dividido por 8. Aliás, perdão. X é igual a 57 vezes 8. Já está dividindo aqui, ó, perdão. 57 vezes 8. Então vamos colocar aqui, ó. X é igual a 57 multiplicado por esse carinha aqui que é o 8. E aí a gente já encontra o valor do x. X é igual a 57 vezes 8. Vamos fazer aqui, ó. 57 vezes 8. 8 vezes 7 56, deixa o 6, sobe o 5. 8 vezes 5 é 40, mais 5, 45. Então 57 vezes 8 é igual a 456. 456 é o valor do x, ó, 456. X é igual a 456 é o quê? Litros, que é o tanque inteiro, que é a capacidade total em litros para esse tanque, onde 1/8 é 57 litros, um tanque inteiro é quantos litros? 456 litros. Olha que interessante.
Então encontramos a capacidade total desse tanque em litros, onde 1/8 corresponde a 57 litros, uma caixa inteira que é 8/8, né? 8 vezes isso aqui, ó, corresponde a 456 litros. Uma caixa toda, essa é a capacidade total do tanque em litros. Então vamos dar uma analisada aqui rapidinho novamente para a gente terminar. Ao colocar 57 litros de água em um tanque, que a gente já sabe que é 1/8, que aumentou 1/8, né? Observa-se que o marcador que antes indicava 3/8 do tanque passou a indicar meio tanque. Meio tanque a gente já sabe que é 4/8, né? Passou de 3/8 para 4/8, ou seja, meio tanque. Nesse caso, a capacidade total do tanque em litros é igual a 456 litros, ou seja, é só somar 57 mais 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 57. Vai te dar 456 litros, que é o volume total da caixa d'água, onde 1/8 é igual a 57 litros. E 8 vezes 57 litros te dá 456. 8 vezes 57 litros te dá 456. Está aqui, ó. Nós fizemos. 8 vezes 57 litros te dá 456 litros. Essa é a capacidade total em litros da caixa d'água, onde 57 litros corresponde a 1/8. 57 litros, 456 litros. Aqui 4/8 é a metade da caixa d'água, então é a metade desse, é a metade de 456. E 3/8 de litros é 3 vezes 57 litros, que é 1/8 mais 1/8 mais 1/8, 57 mais 57 mais 57. Tá bom, pessoal? Ensinei passo a passo para a gente discutir a matemática, trabalhar bastante com fração, para você ver como as frações funcionam. Não percam tempo com isso aqui. Isso aqui é explicação só para você saber os detalhes de como funciona, como você pode fazer, como você pode trabalhar. Tá bom? Mas na prova não perca tempo. Se você já souber a continha, vai direto. Não perca tempo, cuidado para não fazer errado, tá bom? Então, Marcos Aba Matemática, há 13 anos aqui no YouTube, desde 2010. Por favor, se inscreva, deixa o like e um comentário também. Marcos Aba, um abraço e até a próxima.